Vamos fazer arte agora? Fechar o programa desta quarta-feira? E quem gosta de gato, tá todo mundo comentando. Ai, Tati, que lindo, ai, que legal, tem gato. A Roberta tá aqui conosco, tudo bom, Roberta? Tudo. Seja bem-vinda. Você é de Obrigada. onde, Roberta? Sou de Rio Claro. Rio Claro, é interior do estado de São Paulo também. Isso. Prazer tê-la aqui conosco, viu? Obrigada. Vamos começar a nossa pintura. Conte um pouquinho pra mim, Roberta, quanto tempo que você faz artesanato e as pinturas? Pintura eu comecei na adolescência, porque eu sempre gostei de personagens diferentes e não era sempre o que você achava. Então eu comecei pintando camiseta, peça para fazer bolsa. Aí foi indo. Aí Desde a infância, então, você tem essa ligação. Aí ia dando de presentes e aquilo, aí o pessoal começou a pedir, aí eu comecei a fazer mesmo, Pra para vender, para ir para feira, essas coisas. Começou por um hobby, então? Comecei por hobby, aí foi indo, aí a demanda fez a gente procurar, aí vou fazendo cursos, aí vou fazendo mais peças para vender, feira. Às vezes vem amiga, ensino. E da pintura partiu também daí o uso da máquina de costura, né? A gente vê Aí aqui costuro, bolsas, faço bolsa, almofadas. costura criativa, patchwork, faço bastante coisa. E um trabalho, uma proposta divertida também, né? Gostei, estava até Isso. comentando hoje com a Sheila aqui um pouquinho antes do nosso programa, também essa tendência. Olha ali que graça. Eu fiquei curiosa, esse que tá deitadinho ali, o que O que ele cor-de-rosa é um saco para roupa suja. Para criança aprender legal, a separar a roupa gente. suja. Ela tem um gancho aqui que pendura, que aí dependendo do tipo de cama, você prende na cama ou põe um varão no quarto, a boca fica E vai aberta, pondo a ali a criança roupinha vai guardando suja. a roupa suja aí dentro. Interessante. E ali a boquinha dele é onde eu... A bocona é buraco pra aberta, gente pôr que é a onde você vai roupa. colocando a roupa suja da criança. Tá aí, gostei. Aí você incentiva a criança mesmo já ir colocando a roupa dela, separando o que é o sujo, o que é limpo. E deixando tudo E organizado, deixar mais né? organizado. Com certeza ajudando aí a Funciona mamãe. bastante com menino, que menino geralmente o quarto é bem desorganizado. Filho, tirou, põe ali. É. E Legal, eles mas é uma boa gostam da dica. proposta. É um trabalho que tem também essa pegada, né? A questão do didático, do ensinar, Isso. do educar, a organização. Funciona bem. Perfeita. Para o nosso gato, então, o que a gente vai precisar? Eu Nossa vou dar pintura. só uma explicadinha de como foi o risco para o site, que Tá. às vezes eu vejo que tem bastante gente que tem dificuldade. Ele veio em 2 folhas, porque o risco é grande. Eu costumo trabalhar com coisas maiores. Então a gente vai dobrar aqui onde acaba o risco. Colo aqui. Ah, daí é só unir. Aí é só unir, ó, ele tá certinho. Se ficar uma falhinha ou outra, aí eu venho com a canetinha ou na hora de passar o risco pro pano. Geralmente eu já colo com durex em casa, já deixo prontinho com durex. Em casa eu fixo na mesa com fita crepe, aí eu ponho e risco com lápis e começo a pintar. Perfeito. Só isso. Então, só fazer uma dobrinha, gente. Só fazer a ó, tá dobrinha vendo? onde acaba Agora a fazer impressão. certinho em casa. Acabou o risco, você Você dobra faz a pra ficar bem dobrinha. rente. Cola no Dos dois outro, lados. aí passo o risco. Tá com a sugestão das cores, mas ali já vai ver que eu fiz diferente, aí é a critério de quem vai fazer. Legal. Vai usando a criatividade, pode ser colorido. Aí eu nem vou riscar aqui. Aqui Já eu tem trouxe esse um gato em riscadinho? cada... Que tecido é esse que Em você cada usou? algodãozinho cru, o mais fininho que tinha na loja. Para a bolsa não ficar pesada. Se eu quero uma bolsa mais encorpada, eu uso um algodão cru mais encorpadinho, porque ele tem várias gramaturas, então... Aí eu trouxe os vários pontos, esse aqui já tá com as 2 camadas, esses aqui estão com uma só, porque aí a gente vai pintar, eu vou fazer primeiro o contorno, já vou mostrar como que eu vou fazer. Aí eu preencho. Geralmente no preenchimento, a hora que você tá preenchendo, faz, nossa, tá perfeito. Aí você vai fazendo tudo acabamento. A hora que seca, você vai vendo que fica falhas na pintura. Então tem que esperar secar para você fazer a segunda Você dá demão. 2 ou 3 demãos? Depende do tecido. Tem tecido que puxa muita tinta, então você precisa da 3ª demão. Tem tecido que não puxa muita tinta, então 2 demãos dá. Geralmente as cores escuras pede 2, 3 demãos. O branco também. Quando é cor azul, vermelho, geralmente 2 demãos, É o ele suficiente. fica o suficiente. Se não, vai pra terceira. Se não, vai para terceira. Se a tinta estiver seca, a gente usa o diluente. Se a tinta estiver molinha, geralmente tinta mais novinha, tinta que guardou bem tampadinha, a gente pode mandar Tá. no... Porque tinta antiga, às vezes, ela Ela- vai ressecando, E né? às vezes a gente não tampa direito, porque é na pressa, do jeito que tampou, guardou lá. Aí quando você vai usar de novo, ela tá mais sequinha, então o diluente para isso. As minhas eu comprei tudo tinta nova para trazer, para não passar vergonha. Eu gosto de fazer os contornos com o pincel chanfrado, porque eu acho que ele já vai dando o acabamento, tá vendo? Ó, mais retinho, conforme a gente vai pintando. Eu começo da cor clara, vamos supor, se eu fosse começar aqui o projeto, eu ia fazer os 2 brancos, ia fazer o prata,
Aí o cinza e o preto, porque eu uso o mesmo pincel para tudo. Eu vou usando o mesmo pincel, então eu começo do clarinho. Como os dois brancos já estão feitos, eu vou começar no prata. Como que eu faço o contorno? Eu carrego a tinta pro lado que eu vou pintar. Eu gosto de pintar subindo. Encosto bem no risco e vou subindo. Começou a falhar tinta, mais tinta. Preenchimento, geralmente a gente usa muita tinta, porque a gente começa a aprender a fazer luz e sombra, a gente começa a ficar com medo de usar tinta. Preenchimento é bastante tinta mesmo. Não vou deixando acumular tinta, vou sempre esticando para não ficar... Porque senão depois na hora que seca dá um efeito feio. Então para o efeito ficar bem lisinho, a gente vai sempre puxando bem a tinta. E como o pincel é chanfrado, a linha já vai ficando bem retinha. Mesmo a gente tá tremendo porque tá na TV, a linha já vai ficando mais retinha do que se eu for fazendo com o pincel reto, com língua de gato, que aí depois na hora de fazer acabamento, principalmente para quem não é muito acostumado a usar o liner, que as meninas têm bastante dificuldade, ele já facilita um pouquinho mais o trabalho. Aí aqui não tem muito segredo, eu fiz isso, vou fazer todo o contorno do gato, que é o que eu já fiz com o preto. Aí, eu uso sempre papel higiênico, mesmo em casa, porque paninho a gente vai depois acumulando um monte de paninho. Aí aqui eu venho já com um pincel maior. Como a área é grande, aí eu já uso um pincel maior. Eu gosto bastante do língua de gato porque ele é bem molinho e o arredondado ajuda a dar o acabamento também já. Começo de cima para baixo aqui, porque a pincelada é mais livre. E eu venho com o pincel bem em pezinho e vou varrendo a pintura. Aqui a luz é bem forte, então dá pra gente ver onde a pintura não ficou bem pretinha. Então, a gente consegue vir puxando bem a pintura, mas mesmo assim é necessário ele secar para eu vir e dar a segunda demão. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente vai preenchendo aqui, eu vou chamar o intervalo pra gente adiantar. Também agora não tem segredo, é mesmo só cobrir. No próximo bloco a gente volta com mais algumas dicas. Hoje uma sugestão de uma pintura fácil, rápida. Você que sempre aí teve vontade de pintar e tem aquele receio, Tati, mas será que eu consigo? Consegue sim. E começa por essas pinturas, né? Que é basicamente esse contorno, preenchimento. O resultado final fica super bacana, você vai fazer muito sucesso, tenho certeza. E aí você consegue, né? Executar os primeiros trabalhos, vai adquirindo confiança, prática e você vai ver quanta coisa bonita você vai conseguir produzir e se for vender vai até conseguir um dinheirinho legal, viu? Continua com a gente, o intervalo é rápido, a gente volta no próximo bloco.